Está escrito assim: era desprezado, o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos e comum, de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído ou quebrantado pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. No 6 diz assim: todos nós, repete comigo, todos nós. Todos nós. É o texto da Bíblia que está falando aí. Andamos desgarrados como ovelhas, ponto e vírgula. Cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Amém? Quem é esse que está passando por todo esse momento? Aqui o profeta Isaías, mais ou menos entre 700 a 680 anos antes da vinda de Jesus na face da terra, ele já estava anunciando ou profetizando a vinda do Messias, do libertador, do Salvador. Só que ele está anunciando já o que ele iria passar. E agora vamos então no Novo Testamento. Pega a sua Bíblia aí, Mateus 26. Encontraram? Amém? Amém? Foi fraco? Outros não encontraram. Mateus 26, a partir do versículo de número 36. Agora nós vamos ver então o que o profeta falou, o cumprimento dessa profecia. Amém? Agora, irmãos? Amém. Glória a Deus. 36 está escrito assim: então chegou Jesus com eles, quer dizer, os discípulos, a um lugar chamado Getsemane, e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto vou além orar, ou ali orar. E levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui, vigiai comigo. Ficai aqui e vigiai comigo. No 39 ainda está escrito assim: e indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto e orando, disse: meu Pai, se é possível, passa de mim esse cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos, e disse a Pedro: então, nem uma hora pudeste vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo pela segunda vez, orou, dizendo: meu Pai, se este cálice
de mim, sem eu obedecer, faça-se a tua vontade. E voltando, achou outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam carregados ou pesados. E deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, falando ou dizendo as mesmas palavras. Então chegou junto dos seus discípulos e disseram-lhes: dormi agora e repousai, eis que é chegada a hora do Filho do Homem, a hora que será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, partamos, eis que é chegado o que me trai. Amém? Feche seus olhos só um momento, que aqui a palavra de Deus não é de homens. Senhor, nós louvamos o teu nome. Aqui nós lemos a maior obra de redenção, do amor de um Deus para com a sua criação. Oh Deus, em nome de Jesus, na minha limitação, eu peço a tua graça, Senhor, para que junto com essas pessoas, esses seus filhos, esses escolhidos, oh Deus, o teu Espírito possa falar, possa trazer a revelação, os olhos possam se abrir. Oh Deus, nós chamamos, Pai, então as mentes, Senhor, para o entendimento da tua palavra. No nome de Jesus é que eu te peço e agradeço ao Senhor. Quem crê diz amém. Amém. Então vamos lá, irmãos, nós temos dois textos, não sei se você entendeu, mas o primeiro texto era uma profecia. O profeta que estava falando o que ia acontecer. Profecia é isso, quando Deus usa a vida de um homem, de uma mulher, para falar o que vai acontecer futuramente, é claro. E aqui o profeta Isaías, ele traz então, a onda da redenção. Ele começa a falar aqui sobre Jesus Cristo, ele começa a falar então que viria um dia, então, a obra da redenção sobre todos os homens. E se você voltar lá em Isaías 53, você vê que Isaías começa, a partir do versículo que nós lemos 3, começa a falar como que Jesus ia ser recebido pelos homens. Esses homens são eu e você. Então ele começa a falar assim: desprezado, alguém indigno entre os homens. Homens, aliás, de dois, experimentaram no trabalho, e como quem um homem se escondiam o rosto, era desprezado, tinham vergonha de Jesus, e não fizeram dele caso algum. Então nós falamos como que Jesus foi recebido aqui, como que a vida dele para cumprir o propósito de Deus, como que aconteceu no meio do povo, no meio das pessoas que então tiveram encontro com Deus, com Jesus Cristo. E aqui está então Isaías falando, trazendo então a parte de Deus, a revelação, do que iria acontecer. Logo depois nós fomos então até Mateus, e Mateus nós vemos um texto que Jesus estava chegando já perto da hora de ser traído, de ser preso, de ser chicoteado, de apanhar com varinhas, passar por toda a peregrinação, o caminho da cruz, pelos meus e pelos seus pecados. E hoje eu quero, junto com você, então lembrar, porque você pode conhecer o texto, você pode conhecer a palavra de Jesus, você pode conhecer até mesmo o próprio Jesus. Você sabe que Jesus é aquele que morreu na cruz. Você pode conhecer alguns textos da palavra de Deus, mas eu preciso lembrar quem eu era, da onde eu fui resgatado, quem pagou um preço para que hoje eu estivesse aqui, e as promessas de Deus que estão para vir sobre a minha vida. Eu preciso lembrar isso daí. Por quê? Porque eu lembrando, minha fé vai se manter valente, minha fé vai se manter firme. Eu vou ter então a paz do Senhor, que é a promessa da palavra de Deus. Eu vou entender o plano de Deus sobre a minha vida, e vou entender que eu não sou obra do acaso. Olha para o irmão que está do seu lado
plano de Deus para a sua vida. Você vai entender que existe um plano de Deus na sua vida. Esses últimos domingos nós estamos reunindo aqui, nós temos falado sobre o plano de Deus, a obra de Deus, a obra da redenção. E hoje eu quero falar por que então esse plano pode ser executado. Amém? Arrumou aí? Bem, eu coloquei lá as dores de Jesus na cruz e seus benefícios. Quer dizer, quanto Jesus sofreu, e o sofrimento dele trouxe, então, para mim, para você, trouxe benefícios para nós. Nós desfrutamos do sofrimento de Jesus hoje. Primeiro, o que nós desfrutamos é a salvação. Hoje você pode falar que é salvo por causa da morte de Jesus na cruz. Você pode falar que você é liberto, que o diabo não pode te tocar, porque ele não pode mesmo, mas por causa da obra da cruz. E aqui então eu quero falar aqui na cruz, e nessa cruz nós falamos a cruz de Cristo, alguns benefícios para as nossas vidas. Então, você também só vai poder se beneficiar, né, da cruz de Cristo se você conhecer ela, se você entender, se você aceitar. Então, quer dizer, à medida que você vai conhecer então a obra de Jesus Cristo na face dessa terra, a obra da cruz, você vai poder então usufruir dela, se apropriar dessa obra, sabe? Você vai poder viver e entender o que Jesus fez por nós. E aí você vai encontrar, onde nós vamos encontrar então o que? Mudanças nas nossas vidas, nós vamos encontrar provisão da parte de Deus para as nossas vidas, nós vamos ter uma vida então sobre as bênçãos de Deus, por causa da cruz de Cristo. Por causa da cruz, tem até um texto que fala assim: rios de água vivas fluirão sobre a tua vida. Então, só que sobre tudo isso nós não podemos esquecer. Primeiro, o que ele sofreu, versículo de número 3. Ele foi o que? Rejeitado ou desprezado por todos. Segundo, ele sofreu ou ele suportou as dores do caminho. E o sofrimento parece que não tinha fim. Como pessoa, como homem, ele foi ignorado. Porque as pessoas, primeiro, uns tinham vergonha dele e outros achavam que ele era louco. Então foi o que ele passou. Pronto aí, mano? Posso? 2. Que eu posso falar aqui para mim, para você, por que ele sofreu? Versículo 4, está escrito aí: por causa dos meus pecados, por causa da minha maldade. Como não estou sozinho aqui, por que Jesus sofreu? Por causa dos nossos pecados, por causa da maldade que estava no meu coração. E o resultado do seu sofrimento, então, hoje é que eu posso falar, é o que está escrito aqui no 6. Que por causa do sofrimento do Senhor, o castigo não se começa, né? Mas ele foi ferido pelas minhas transgressões, mas ele foi quebrantado pelas minhas iniquidades, meu desejo de fazer o mal, meu desejo de pecar, meu desejo de não obedecer à vontade de Deus. E daí sim, o castigo que dá paz, quer dizer, o quanto ele apanhou, o quanto ele sofreu, que nos traz a paz do Senhor no teu do coração, estava sobre ele. Eu falei hoje, para que eu possa hoje falar para você: eu tenho paz do Senhor, para que eu possa então usufruir da paz do Senhor, me beneficiar com a paz do Senhor, com os cuidados de Deus, com a proteção de Deus, tudo isso. O castigo que era para a minha vida estava sobre ele, e pelos seus passos, caminhando com a cruz nas costas, indo para o monte chamado Caveira, pelas suas pisaduras é que eu fui sarado. Então nós somos curados de nossas doenças pelo castigo de Jesus. Então quando Jesus está sendo castigado, o que é castigado? É alguém sofrer, passar por muitas dores,
fluir quando eu aceito a obra da cruz, que na verdade é a obra da redenção. Então, para que então esse texto eu venha entender e aplicar ele na minha vida, a primeira coisa que eu tenho é que entender, na verdade, os caminhos ou as pisaduras, as pegadas de Jesus até a cruz. Então, no texto que nós lemos aqui, de Isaías 53, nós vemos aqui uma maravilhosa obra de Jesus na cruz. Teve muito sofrimento? Teve sim. Teve muito pesar? Teve sim. Sofreu? Teve dor? Teve, mas é uma obra perfeita. Vemos aqui, sabe, esse grandioso momento de amor de Deus para com os seus filhos. Nós vemos também que as feridas de Jesus, que as feridas que foram abertas nas costas de Jesus, foi por amor à minha pessoa, foi amor pela sua pessoa. Então, antes que você existisse, Jesus já fazia um plano com você. Por isso que eu posso afirmar que você está aqui hoje não é obra do acaso. Jesus, naquele dia, naquele tempo, há 2010 anos e 12 anos atrás, mais ou menos, ele estava levando ou pagando o preço da minha desobediência. Você vê que todo problema entre o homem e Deus é uma palavra só, chama-se desobediência. Repete comigo: desobediência. É o grande problema entre eu e Deus. Mas eu falo: não, pastor, eu não. É assim, irmãos, o homem, como criação, como criatura. Você vê que foi assim com Éden, a desobediência. Você vê que todos os profetas, eles trabalharam para fazer a obra de Deus, mas eles também, chegaram ao momento da vida deles que eles encontraram homens de Deus trabalhando em desobediência. Então as suas feridas não foram, as feridas de Jesus não foram tratadas. Sabe, as feridas de Jesus não foram tratadas para que as minhas feridas fossem. A sua ferida fosse. Sabe, as aflições de Jesus, você vê aqui no texto de Mateus, que ele começou a passar aflições, começou a ficar aflito pela hora. Então as suas aflições, as aflições de Jesus, na verdade, foram imensas, para que as minhas, as nossas aflições fossem levadas embora. Se você virar a página aí no Isaías 52, 14, eu vou ler para você, que diz o texto da palavra de Deus, diz assim: compasmaram muitos à vista dele ao ver Jesus, pois a sua aparência estava tão desfigurada, de tanto que ele apanhou, mais que outro qualquer, e a sua figura mais que as outros filhos do homem qualquer. Então todo esse sofrimento, então olha só, as aflições foram imensas, para que as nossas fossem levadas embora. Ele sofreu injustamente e perdoou aqueles que o fizeram sofrer. No meu caso foi eu. Estas situações, então essas afirmações, as suas feridas, as suas aflições, foi dada a Jesus, foram levadas até Jesus pela minha ignorância, pelo meu momento de desobediência, de cegueira, por eu não entender como Cristo me ama, como que Jesus, como Deus me ama, eu fiz este homem sofrer desse jeito. E se não fosse a obra da redenção, eu estava condenado à morte eterna. Então, se hoje eu tenho paz com Deus, eu não posso esquecer que para ter paz com Deus foi pago um alto preço. E esse preço é aqui que nós estamos lendo. Começamos a ler Isaías 53. Pronto aqui, não? Pronto. Hã? Está pronto. Amém. Vamos lá. Opa.
benefícios que trouxe para as nossas vidas. Então vamos falar dos benefícios, como na verdade não é benefício, mas sobre as bênçãos que o sofrimento de Jesus, então as bênçãos chegaram até nós. Então, primeiro foi que no sofrimento de Jesus na cruz encontramos também, além do perdão de nossos pecados, a cura das nossas mais profundas mágoas. Assim como na cruz, irmãos, e lá foi levada toda a minha ignorância, foi levada a minha desobediência, quer dizer, a minha dívida diante de Deus, os meus pecados que foram creditados ao Senhor Jesus, e com isso a justiça de Deus veio até mim. Então olha só, com a morte de Jesus na cruz, então aquilo que eu estava devendo diante de Deus, mas o que eu devia diante de Deus? Obediência. Porque você sabe, irmãos, que quando Deus fez o céu e a terra, e Ele fez o homem, que esse plano, o primeiro plano de Deus era o seguinte: para que houvesse comunhão entre nós e Deus. E começou esse momento entre Adão e Deus. Mas Deus, na sua onipotência e todo o seu poder, Ele não queria ser, e Ele não quer ser um Deus autoritário, obrigar o homem a fazer algo que Ele não quer. E Ele deixou, por isso Ele deixou Adão solto no paraíso. E Deus deu uma ordem, ou criou uma regra no paraíso para Adão. Falou: você faz o que você quiser aqui na nome, come, sobe, pula, se divirta, mas naquela árvore você não coma dela. E justamente Deus deu essa oportunidade para Adão escolher, e Adão escolheu desobedecer. Então, por causa da desobediência de Adão, todo homem que nasceu até o fim desse mundo, ele vai herdar a desobediência de Adão, ou o pecado de Adão, como nós falamos. Então, irmãos, esse pecado foi acreditado também. Essa desobediência, eu não querer Deus, eu não querer estar com Deus, eu não querer estar perto de Deus. E a maldade do meu coração cada dia foi crescendo, a maldade do homem foi crescendo, a chegar um tempo que Deus olhou para a terra e não viu o justo sequer. Por isso que Ele enviou Jesus e mandou Jesus para resgatar aquela comunhão que tinha sido perdida, quebrada, interrompida lá no Éden. Então hoje eu tenho paz para com Deus por causa da vida de Jesus. Hoje eu posso levantar meu braço, eu posso pegar um texto da Bíblia e ler e ter a certeza que esse texto tem grande verdade sobre nós por causa da vida de Jesus. Então, só que eu tenho que entender o seguinte: então, o preço da desobediência foi dado a Jesus. É mais ou menos assim, para você entender bem. Vou pegar um exemplo prático nosso. É mais ou menos assim: olha, imagine que eu fui até uma loja bem legalzinho. Fui na loja da Ferrari, comprei uma Ferrari, financei ela e falei: olha, ele que vai pagar. Olha para o irmão lá e fala assim: você vai pagar a Ferrari próxima. Eu falei: Gostou? Vocês deram risada, gostaram? Eu não entendi essa risada. Mas imagina, irmão, seu sonho. Quem tem sonho de casar aqui? Deixa eu ver. Você só vai casar depois que você pagar a minha Ferrari. Agora eu peguei você. Porque vocês me entenderam o que eu quis falar. Quem tem um sonho aqui? Deixa eu ver. Quem tem um sonho? Qual que é o sonho?
trabalhar de graça para pagar a dívida. E o trabalho não era fácil, não é fácil. Então, o que eu quero trazer para Jesus é mais ou menos isso. Eu é que tinha dívida. Algo estava acusando a mim. Quem era? Era o nosso adversário e até o Criador. E falava assim: o Senhor não pode abençoar ele. O Senhor não pode, cuidar dele. O Senhor não pode proteger ele porque ele é um desobediente. Quer dizer, ele não pagou as prestações. Então ele não tem direito. E justamente é assim que o diabo chegava até Deus e falava sobre a minha vida e sobre a sua vida. Você não pode cumprir o teu propósito de ter comunhão com Ele, que é o propósito de Deus. Você não pode cumprir a sua vontade, que é abençoar Ele. Você não pode, Deus, porque Ele te desobedeceu, Ele quebrou uma lei, Ele desobedeceu uma lei espiritual. Então quer dizer, hoje, por intermédio de Jesus, esta conta foi paga. Mas como que ela foi paga? Foi paga por Jesus, e Jesus pagou um alto preço para que hoje eu e você então pudéssemos andar na rua sem ser cobrado, pudéssemos andar, e quando o nosso adversário chegar até Deus, olha ele lá, Deus mostra, mas olha Jesus aqui. E a palavra de Deus fala que hoje Jesus é o meu advogado, é aquele que intercede por mim. Então, se há alguma acusação lá, eu tenho um advogado que está me defendendo. Mas para me falar tudo isso, eu preciso mostrar para você como que foi. Eu preciso trazer para você, fazer você lembrar para mim a obra da redenção, que o preço foi muito alto, foi muito caro, sim. O que Jesus pagou, passou, viveu, sofreu em meu lugar, em seu lugar. Então sabe que hoje estamos aqui pela graça de Deus e pela vida de Jesus. Então Jesus se sentiu abandonado, Jesus foi menosprezado, para que hoje eu e você, Jesus foi abandonado, para que hoje nós sentíssemos o quê? Acolhidos por Deus. Você sabe que você tem um Pai, você sabe que tem um Pai que cuida de você, que toma conta de você, que te abençoa. Você sabe que você hoje é livre, ou melhor, é livre, liberto do inferno por causa da graça de Deus. Então, eu posso começar a fazer aqui, olha, você é livre do inferno para experimentar o céu. Você é livre do abandono para experimentar então uma vida com o teu Pai. E tudo isso você tem ou pode usufruir a partir do momento que você reconhece a obra da cruz ou a obra da redenção de Jesus. Então nós não estamos aqui porque achamos legal nos reunir. Não é um clube, não é algo social. Não, nós estamos aqui porque fomos comprados por você, foi pago um alto preço. E você vê que primeiro livro de Pedro, acho que eu coloquei aqui, está lá, capítulo 5, versículo 7, o texto diz assim, lançai sobre ele a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então quer dizer que toda a sociedade, se vai dar certo ou não vai, se você vai vencer ou não vai, se vai acontecer ou não vai, ele fala para você lançar sobre ele quem? Jesus Cristo. Lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele há de cuidar de você. Você está precisando de cuidados? Você tem que cuidar de você. Por isso eu falo que ele levou todas as dores, ele levou sobre si todas as nossas dívidas, os meus pecados, aquilo que me afastava de Deus, porque pecado quer dizer afastamento, se afastar de quem? De Deus, o Pai. E hoje Deus pode olhar para mim, por causa de Jesus, que veio como filho no servo dele. Então aqui no sofrimento de Jesus na cruz, encontramos também, além do perdão do nosso pecado, a cura para a nossa alma, ou para a nossa mais profunda mágoa, ou nossas, né? Segundo, no sofrimento de Jesus na cruz, ele carregou
existenciais, para que ficássemos livres dele. Então aqui eu coloco aqui que a angústia de Jesus na cruz foi extrema. Irmãos, não pensa que era um teatro, não pensa que foi assim algo suportável por mim e por você. Porque eu posso falar isso, irmão? Olha, na época da Páscoa tem algumas equipes que fazem a encenação da morte de Jesus. Mas você vê que aquele pessoal, aqueles atores, eles chegam até um ponto de suportar a dor, outro ponto eles desmaiam, eles são obrigados a ser levados para hospitais, eles não conseguem ir além. E Jesus, além de ele vencer as dores na carne, ele venceu a opressão maligna sobre a minha vida. Então, olha, a angústia dele, a angústia de Cristo na cruz foi extrema. Sobre ele foram lançados todos os males do coração dos executores, quer dizer, do meu coração, a ira que eu tenho, a ira que eu tinha, sabe, todos os meus problemas, como homem, foram lançados sobre Jesus, aqueles meus sentimentos de vingança, sentimentos maus, querer mal do próximo, desejar, sabe, o mal daquele que está próximo de mim, ou fazer o mal. Então todo o mal do meu coração foi lançado sobre Jesus. Então a maldade humana, então tudo isso que você vê através de notícias, em jornais, revistas e televisão, todo esse mal da humanidade, esse mal foi lançado sobre Jesus na cruz. Sim. E se você ainda pegar o Salmo de número 22, lá nós temos a demonstração, ou as demonstrações do que ele sofreu. Eu vou colocar algumas para você aqui, Então ele se sentiu abandonado. Salmo 22, versículo 1 e 2. Ele foi inferiorizado, ele foi zombado, ele foi oprimido, ele ficou, ele foi desanimado, deprimido, ele foi atacado, porque as pessoas, ao caminhar, atiravam sobre Jesus, muitas vezes frutas, é o que fazem hoje, tentando humilhar, ovos, pedras sobre Jesus. E aqui no Salmo 22, esse salmo foi escrito pelo rei Davi, e o rei começa a falar, profetizar o momento da caminhada, do seu caminho de Jesus até o Gólgota, o lugar da sua crucificação. Então, irmãos, tudo que nós sentimos da vida, ou todos os piores traumas que carregamos, ou os piores complexos, ou a pior neurose, tudo de ruim que você de repente pode estar vivendo aí com você. Deixa eu falar um negócio. Antes que você sinta tudo isso, Jesus passou por tudo isso. E pior ainda, se é que eu posso falar, tudo isso foi lançado sobre ele. Quer dizer, os meus desafetos, os meus complexos, as minhas neuroses, as minhas enfermidades, foi lançado sobre ele. Com isso, então, eu posso entender o seguinte: eu não preciso mais viver carregando esse peso, nem viver dessa forma. Por quê? Porque Jesus levou sobre si toda a minha maldade, minha iniquidade, todo o meu mau sentimento dessa vida. Então, quer dizer, com isso, eu não preciso andar no pecado, mas sim vivendo uma vida de devoção, de amor e graça a Jesus. No terceiro ponto, eu posso falar o seguinte: o sofrimento de Jesus na cruz lembra que essa palavra autocomiseração deve ter um fim, de achar que eu sou mais miserável, que eu sou pobre coitado, sabe? Por quê? Porque a cruz de Cristo traz uma obra que age na vida de quem crê. Olha só, podia acabar numa estação aqui.
cor, mas não ficou legal. Tem como mudar a cor aí? Tem? Muda. Põe branco de novo. Mas aqui está assim, a obra da cruz. A obra da cruz, ela traz uma obra que age na minha vida, ou age na vida de quem crê, ou de quem acredita. Então hoje nós sabemos que Jesus morreu na cruz. E falamos na cruz do Calvário, porque onde foi erguido aquele monte também é chamado Calvário. Mas olha só pode usufruir deste momento, desta entrega, deste pagamento de contas, aquele que acreditar, aquele que crê. Então eu pergunto para você acredita na obra da cruz? Você acredita em Jesus? Mas a sua crença em Jesus vai até onde? Por isso que nós chamamos crentes. Quer dizer o seguinte, a sua crença em Jesus, até que ponto você acredita em Jesus? Porque conforme a sua crença, conforme o que você acredita, é o que você vai ver com Deus. Você vai ver a paz do Senhor, depende de você acreditar. Você vai viver então a graça de Deus na sua vida. Você vai ver os cuidados de Deus, as bênçãos do Senhor vai estar sobre a sua vida. Vai estar a partir do momento, ou a partir do montante, do tamanho da sua crença em Cristo Jesus. Então eu pergunto para você, até onde você acredita em Jesus? Até onde vai a sua fé em Jesus? Porque crer e acreditar em Jesus, aí você está colocando fé. Por quê? Porque você não viu Jesus em carne e osso, mas você acredita. Porque você sabe que a cruz é um dos sinais mais conhecidos no mundo. Não é só aqui no Brasil, mas eu falo no mundo. Todo mundo, para onde você for, você mostrar uma cruz, a pessoa sabe o que quer dizer aquele símbolo. Agora veja, saber o que quer dizer é uma coisa, viver ele é outra, acreditar nele é outra. Então aí, a morte de Jesus, e ele foi erguido numa cruz, em meu lugar, pagando o preço. Até onde você acredita nisso? Até onde você acha que isso é uma baboseira toda? Não é também bem assim, não. Até onde isso daí tem importância na sua vida? Mas o que eu posso te falar, que o sofrimento de Jesus na cruz, ele só vai ter um valor a partir do momento que você acreditar. Porque senão não vai ter valor nenhum tudo que ele sofreu. Porque você mesmo não acredita. De repente Jesus sofreu, como a gente fala hoje, de bobeira, não é mesmo, irmão? Passou por isso de bobeira, ninguém acredita. Mas vamos lá. Se você crê, eu quero acreditar que você crê, então nós não precisamos mais viver no pecado. Por quê? O pecado é a separação entre o homem e Deus. E hoje nós temos Jesus, então, que nos liga até a nosso Deus. Não precisamos viver mais na culpa, porque a minha culpa é Ele que já levou. Não preciso mais ficar olhando para o meu fracasso, porque Ele também levou os meus fracassos, sabe? Ele levou sobre si todo o meu problema sobre a minha vida. Precisamos, o que eu preciso ver? Eu preciso olhar para Jesus na cruz, entender e crer e acreditar que Ele pagou o preço pelos males que eu carreguei na minha vida, carrego até hoje, alguns deles, né? Então, eu tenho que olhar para Jesus na cruz. Então, todos os meus defeitos, meus males, toda a minha limitação de ser um homem, eu tenho que olhar para Jesus na cruz. Por isso que eu falo para vocês, irmãos, olhem para o alvo.
Nosso alvo, quem que é? Jesus Cristo. Vamos seguir então para o nosso alvo, vamos para a nossa caminhada, caminhando aonde, irmãos? Indo ao encontro de Jesus. Por quê? Porque se eu ficar olhando para a esquerda, para a direita, se eu ficar olhando para mim mesmo, eu não vou conseguir. Amém? Vamos lá, irmãos. Quarto, os benefícios então da morte de Jesus, ou de Jesus erguido na cruz do Calvário, que traz para a minha vida, para as nossas vidas, se você assim acreditar. E aproveitando o momento, irmãos, pergunta para o irmão que está do seu lado aí, você acredita na obra da cruz? Irmãos, esse momento é para você não dormir. Mas olha só, eu trabalhei um tempo na Volkswagen no Brasil. E pela primeira vez na minha vida eu tive um encontro com um ateu. Ateu é aquela pessoa que não acredita em Deus. E até então eu não conhecia uma pessoa dessa forma, desse jeito. Como é ruim estar perto de uma pessoa dessa. Mas eu não sabia que ele era ateu, eles, né, que não eram só. E um dia eu tinha recebido uma bênção no meu pagamento lá, e quando eu vi assim, eu falei assim, nossa, glória a Deus! Ele olhou assim para mim, glória a Deus, por que isso não existe? Eu, na hora assim, arregalei os olhos. Eu falei, como que não existe? Ele falou assim, ele existe, prova para mim agora. Eu falei assim, aqui ele está junto de mim, pertinho de mim. E daí eu fui descobrir que ele era tal de ateu. Ele ainda falou assim, Deus não existe, tem mais uma coisa. Essa invenção de vocês sobre Jesus numa cruz é a maior palhaçada na face da terra. Irmãos, isso me chocou. Eu fiquei magoado com ele, acho que quase uma semana. Porque imagina a sua fé, tudo que você tinha vivido agora, alguém vem afronta você dessa forma. E depois eu vi que alguns irmãos iam falar com eles, e eles eram extremamente agressivos. Sabe, eles pegavam Jesus, eles xingavam Jesus, aqueles palavrões mais feios que você pode ter já ouvido na sua vida. Eu sei que eu não comecei a ir de confronto a eles, irmãos, mas eu consegui ver que tem gente que não acredita na obra da cruz. Tem gente que não acredita explicitamente, que nem eles falaram. E tem gente que não acredita. O que eu posso falar para você? Não acredita por não viver. Como assim viver? Viver, quando eu falo viver, é de que um dia a morte de Jesus, mas também a ressurreição dele, tem efeito sobre a sua vida, tem efeito sobre a minha vida. Então nós ficamos muitas vezes inibidos, tímidos, na verdade é assim, tímidos. Eu não acredito timidamente na obra da cruz, a tal fato de não me importar com a minha própria vida, quando eu morrer, eu não me importar. Esse livro, quem tem Bíblia aí mesmo? Deixa eu ver, eu vi que alguém tem um. Esse livro tem um grande impacto na minha vida. Olha, tem um grande impacto na minha vida, tem um grande impacto se nós deixarmos na vida deste bairro, na vida dessa cidade, na vida dessa nação. Eu posso negar Deus de diversas formas. Eu posso ser explícito, como também posso ser acovardado, posso ser tímido, negar a Deus timidamente, não querer, não aceitar, não. Posso falar assim, não dá valor. Na verdade, é não dar valor o que está escrito sobre a palavra de Deus. Mas, graças a Deus, então, que
Hoje nós temos uma oportunidade de, com a Bíblia na mão, ler e entender o que Deus fez por mim e por você. Se você ainda tem dificuldade, eu entendo que a maior explanação que Jesus Cristo esteve na face da terra é a própria Jerusalém, é o próprio Estado de Israel. Irmãos, só para mim então deixar você com muita dúvida, tenta um dia pegar o mapa mundi e encontrar Israel, o povo, a nação de Israel. Quando você encontrar, olha quem está em volta deles. Você vai perceber que um povo tão pequenininho, ninguém pode mexer com eles. Segunda coisa, se um dia você tiver a oportunidade, vai fazer um cruzeiro turístico em Israel. Antes de morrer, peça as oportunidades para Deus. Você vai ver muitos lugares preservados até hoje, sobre o que está escrito na Bíblia, sobre o que a própria história conta, sobre alguns cientistas provam para nós. E tem um texto, se eu não me engano, é Isaías 40. Agora vamos falar sobre ciências. O homem foi para a Lua, mais ou menos na década de 60. E lá na Lua ele olhou para a Terra e viu que a Terra era redonda. Agora olha só. Um profeta chamado Isaías, há mais ou menos, são 500 anos, 700 anos, com mais 2000, então há 2700 anos atrás, ele falou que a terra era redonda. Isaías capítulo 40, versículo 22, ou se não é o contrário, versículo 22, 40. Então tem várias formas de provar a autenticidade desse livro, e uma delas eu acredito na morte e na ressurreição de Jesus. Esse monte chamado Calvário ou caveira, se você olhar para ele, tem a forma de uma caveira, e olhar aquele monte chamado caveira, você acha que tudo isso foi o que é a obra do acaso? Mas eu sei que eu quero acreditar que esse grande livro fala para mim e para você também. E uma das coisas que nós estamos vendo aqui, que o sofrimento de Jesus na cruz nos dá a possibilidade de vencer guerras travadas contra a nossa alma, guerras travadas contra o adversário da nossa alma. A partir de Jesus nós temos forças para permanecer. E aí eu uso o Salmo 91, eu uso Efésios 6, do 10 em diante, e Paulo começa em Efésios falando assim: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Mas só pode fortalecer no Senhor aquele que acredita na obra da cruz. Eu pergunto: você acredita na obra da cruz? Amém. Você acredita na ressurreição de Jesus? Amém. Então, se você crê, você participa dessas promessas. Mas vamos lá. Então veja que Jesus suportou o desprezo sem desprezar ninguém. Jesus passou por isso. Jesus foi rejeitado. Ele foi rejeitado sem rejeitar ninguém. Ele suportou dores sem provocar dores em ninguém. Ele foi adoecido porque levou sobre ele sem adoecer ninguém. Ele foi provocado sem provocar ninguém. Ele foi machucado sem machucar ninguém. Ele foi ferido
sem ferir ninguém, fizeram injustiça com Jesus, mas ele deu foi a justiça de Deus. Fizeram feridas nele, mas ele ofereceu cura. Provocaram através dos chicotes e das varas que acertaram ele e dos espinhos que foram colocados na sua cabeça. Quer dizer, fizeram feridas, mas ele ofereceu cura. Provocaram dores, mas ele ofereceu alívio. Fizeram guerra contra ele, mas ele trouxe a paz. Todos se voltaram contra ele e lançaram-no para matá-lo, e assim o fizeram. Mas, enquanto matavam Jesus, de Jesus saía vida eterna. Quiseram derrotar Jesus, mas ele transformou a derrota em vitória. E, por fim, quero colocar aqui um grito. Esse grito foi do próprio Jesus. Esse grito aqui, dito na hora da sua morte, foi o maior grito de vitória para as nossas vidas. A morte de Jesus, um propósito de Deus, um plano perfeito, imensurável, estava sendo cumprido. E esse grito que Jesus soltou quando estava erguido na cruz do Calvário, que está consumado, foi o maior grito de guerra já proclamado na face dessa terra. Por quê? Porque agora a guerra que estava sendo proclamada, que era contra o adversário das nossas almas, aquele que queria nos ver mal, porque agora existe o amor de Deus, existe a paz do Senhor, existe então a vida de Jesus, o intercessor da minha vida, aquele que me leva ao caminho, que me leva até o Pai, e hoje eu posso entrar na presença dele. Então aquela vida de derrota que estava profetizada na minha vida, Jesus removeu toda a má fala, toda a maldição, todo o mal que vinha sobre a minha vida, com esta frase: está, com esse grito, está consumado. Parece, algumas pessoas, para elas aparentemente parece um grito de derrota. Para outras pessoas parece um grito de abandono, como alguém que está só. Mas eu quero dizer para você que esse grito foi o grito de vitória. Derrotado não foi Satanás, mas Deus. E trouxe então que a vitória da parte de Deus para mim e para a nossa vida. Agora então cabe a nós então oferecer o meu amor, o meu ser, acreditar, crer na obra da redenção. Redenção quer dizer trazer de volta, pegar, levantar e levar a obra da redenção. Daí eu pergunto para você: você crê em Jesus, irmão? Você que está nos visitando, você que está aqui, você crê em Jesus? Eu falei sobre os benefícios de quem crê em Jesus. Então, sem Jesus não há benefício nenhum. Sem Jesus você está andando pela tua força, pela tua vontade, por onde os teus olhos estão levando você a andar e para onde você está indo. Então, quero te falar para você. Olha, quero falar para você. Não é uma religião. Você vê que nós falamos aqui é de Jesus. Não é esse salão, não é a placa da igreja que te traz todas essas promessas. É crer na
na vida de Jesus, na obra dele, que ele veio como Deus, quer dizer, se fez como homem, e como homem ele não pecou. Você vê o nosso contando, ele não pecou. Ele desejou e trouxe a paz do Senhor para nós, se entregou, foi humilhado por causa do mal da população. Então eu quero te falar que sem Jesus nós não vamos usufruir das promessas de Deus para nós. Curva sua cabeça. Eu pergunto: tem Jesus aí? Não? Então, se tem Jesus aí, irmão, você ouve Ele, você é um servo fiel, existe a paz do Senhor no seu coração, a sua vida está nas mãos dEle, a vontade de Deus, o Pai, que executou sobre Jesus, você a cumpre. Você tem a paz do Senhor, você tem a alegria de ser um escolhido de Deus. Se não tem, irmãos, é porque está faltando Jesus. Mas eu quero falar para você, hoje é dia então de você ter Jesus na sua vida. E você falar: nossa, eu quero sim a obra da redenção sobre mim, eu quero usufruir, eu quero participar, mais do que usufruir, mas é participar desse grande plano de redenção de Deus para com a sua criação. Essa criação sua é você. Agora, você é participante ou não? Se você não é participante, então eu quero fazer uma pergunta para você. Você não quer participar hoje? A partir de hoje, começar a participar do plano de Deus. Como que eu faço isso? Aceitando a obra da cruz, aceitando a Jesus como o único, suficiente Senhor, Salvador, libertador, abençoador, cuidador da sua vida, da sua alma. Você não quer participar das promessas de Jesus? Jesus, depois que morreu, ao terceiro dia ele ressuscitou. E depois que ele ressuscitou, ele apareceu primeiro para as mulheres, que foi a Maria, as Marias, né? Depois ele apareceu para os seus discípulos, mas um dia ele foi embora. Ele ia embora e ele deixou mais uma promessa. Ele falou assim: vou embora, mas eu vou lá preparar um lugar. Para quem que ele vai preparar um lugar? Para aquele que acredita nele, na obra da cruz, na redenção, na ressurreição. Por isso que eu coloquei participante da morte e da ressurreição de Jesus. Então você é participante. Essa promessa que Jesus fez: eu vou preparar um lugar. Jesus foi preparar um lugar para um dia eu ir morar lá. Você já é cidadão desse lugar? Só é cidadão quem tem um passaporte, e esse passaporte chama Jesus Cristo. Não que estamos distribuindo passaporte aqui, não é isso também, não. Mas eu quero só fazer uma pergunta para você. Jesus está no seu coração como Senhor da sua vida. Senhor é aquele que cuida de você. Senhor é aquele que vai pegar nas tuas mãos e vai levar. E de repente vai levar para lugares onde você não quer ir, porque você tem outros planos, você tem seus planos, você tem as suas vontades, você tem seus desejos. Agora Jesus quer te levar para um lugar bom. E eu tenho certeza que Jesus quer levar você para fazer a vontade do Pai. O Pai que está lá no céu, cuidando de mim e daqueles que aceitam o Filho dele. Então pergunto: você
você já aceitou a obra de Cristo? A obra da redenção. Se você não aceitou, você quer aceitar hoje? Porque não tem dia, não tem hora, não tem momento. Tem uma atitude tem. Você falar, eu quero isso para mim. Nossa, Jesus, eu quero isso para mim. Eu quero viver tudo isso, todas essas promessas. Se você achou uma loucura, eu quero viver essa loucura. Eu não tenho problema de viver Jesus. Você me chama de louco, não tem não. Na verdade, para mim, louco é aquele que não tem Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida. Já nós estamos em duas pontes, dois extremos. Então eu quero perguntar para você: você não quer participar do reino de Deus nesta noite? Aceitando a Jesus Cristo como o único, fiel Senhor da sua vida. Aquele que pagou o preço, você vê, ele pagou o preço por você. É você mesmo, pagou o preço por você. E ele não cobra nada de você até hoje. Mas cabe você reconhecer a obra da cruz, reconhecer que tudo que ele passou, o que ele sofreu, tem valor ou não. Então eu pergunto, a caminhada de Jesus até aquele monte que ele foi erguido, tem valor? Teve valor na sua vida ou não? Não tem. Então você já aceitou a Jesus? Como que é aceitar? Você está na sua boca, eu aceito o Senhor Jesus, o Senhor como único, suficiente Salvador. Eu aceito a obra da cruz, a redenção que foi estabelecida através de Jesus. E hoje eu dei passo para com Deus. Isso é aceitar Jesus. Tem alguém nessa noite que eu queria pedir para você fazer um sinal com a sua mão, porque eu quero orar junto com você. Quero levar você junto, falar, eu, você, falarmos com Deus. Mas, Senhor, eu quero sim usufruir ou participar do plano da redenção. Eu quero sim, então, a partir de hoje, deixar na cruz, então, toda a minha amargura, toda a maldade do meu coração, até mesmo todo o vazio que existe dentro de você, não é verdade? É uma oportunidade sua, uma oportunidade de você, então, diante dessa situação, falar, Jesus, eu quero ser. Eu quero viver sim as tuas promessas, eu quero viver sim as tuas promessas, o teu reino venha sobre mim. Eu preciso da tua proteção, preciso da tua guarda. Jesus, eu sozinho não consigo. Sabe, eu não consigo, porque eu não consigo mesmo. Uma atitude de reconhecimento.
Não é Deus que está bem pertinho de você aí? É Deus falando